Abram suas Bíblias comigo em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 11 nós vamos ler. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito interessante. Deixa eu ver se... Oi, som. Quem achou diz amém. Diz assim um texto: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a estar contente. A NVI traz a palavra adaptar-me a toda e qualquer circunstância, mas eu prefiro a palavra usada nas traduções Almeida, porque ela expressa com mais exatidão o que o apóstolo quer dizer. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter a fartura, sei o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Alguém aqui também pode dizer isso? Tudo posso naquele que me fortalece. Tem alguém? Aleluia. Veremos se no final essa postura se mantém. Eu amo essas coisas. Bom, qual é o tema da nossa mensagem hoje? Daí, né? Superando a carência para liberar perdão. Porque hoje é o último dia, é o último culto do mês, e nós estamos falando sobre maturidade. E aí dentro do contexto de maturidade tem a carência, que é uma coisa que a gente precisa falar, e tem o perdão, que também é uma coisa que precisa falar, mas a gente só tinha um culto para fazer isso. E eu fiquei meditando e orando ao Senhor. E aí eu consegui, por meio do Espírito, obviamente, perceber que um tem relação com o outro. E por isso eu vou abordar os dois temas juntos hoje. Porque a gente vai perceber que quanto mais carente alguém é, mais dificuldade ela tem para liberar perdão. E nós vamos entender toda essa temática. E eu comecei com o texto do apóstolo Paulo, justamente porque ele fala sobre estar contente, e ali é estar completo, estar satisfeito. Mas nós vamos já meditar sobre isso. Eu queria primeiro convidar você a orar. Incline sua cabeça, mas também não apenas a sua cabeça, também o seu coração, e ore humildemente ao Espírito Santo, pedindo a Ele que lhe dê um coração sensível nessa noite para ouvir a voz dele. Que o Espírito Santo ele possa vir e ele possa ter a liberdade de conduzir você, seus pensamentos, suas emoções para onde Ele quiser. Então que nessa noite toda resistência dos nossos corações, motivadas, fundamentada pelo orgulho, caia em nome de Jesus. Que nós nos tornemos sensíveis, que o nosso coração se abra, que ele fique aberto, dilatado para o Senhor e para a ação do Espírito Santo nessa noite. Querido Espírito Santo, dependemos do Senhor. O culto é seu, é para o Senhor, é por meio do Senhor. O final de tudo isso é para a sua glória. É que sejamos transformados à sua imagem e semelhança. É que as feridas da nossa alma sejam curadas. Enfim, Senhor, é para que no final nós possamos representar o Senhor melhor. Como filhos maduros, nós possamos manifestar a sua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Só para lembrá-los, já que hoje é o último culto do mês, eu vou lembrar pelo menos um princípio fundamental que nós estudamos no primeiro culto dessa série, que é: Deus está procurando filhos maduros. Por dois motivos básicos, tem outros, mas eu quero citar pelo menos dois motivos básicos. Primeiro, filhos maduros revelam a glória de Deus. Segundo, filhos maduros recebem a herança espiritual. São os dois princípios básicos. Então, filhos imaturos, eles são filhos, são amados,
têm seu lugar à mesa com o Pai, mas ainda são imaturos demais para receberem herança, para viverem a plenitude do Evangelho, para viverem as partes difíceis da vida com fé, com firmeza. Os filhos imaturos, diante das adversidades, eles fragilizam, eles pensam muito em desistir. Desistência é uma característica muito grande da nossa, quando nós somos imaturos, porque quando dói a gente retrocede. Então é isso. Esses são pontos importantes para a gente entender que Deus precisa tratar em nós, trabalhar no nosso coração, para que nós possamos amadurecer. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, carência, que é essa sensação persistente de vazio que a gente carrega, essa sensação de insegurança, essa necessidade de aprovação externa que a gente tem das pessoas para validar o nosso próprio valor. A gente precisa então vencer essa carência. E aí eu vou lançar isso aqui, mas eu vou voltar várias vezes na mensagem nesse ponto, que eu acho que ele é o ponto fundamental sobre o qual, se você acompanhar meu raciocínio, você vai conseguir chegar à mesma conclusão. A carência, ela potencializa, ela torna muito maior as dores afetivas que todos nós carregamos na vida. Todo mundo aqui, como ser humano, todos nós enfrentamos dificuldades, rejeições, solidão. Só que quando alguém é carente, isso é potencializado em 10, 20, 30 vezes. E aí fica tudo muito mais difícil. Inclusive a ofensa do irmão é mais difícil de perdoar porque eu sou carente, porque a ofensa dele ganha outro nível, outros contornos no nosso coração e no nosso entendimento. Porque é por isso que você vai ver que existem pessoas que têm tanta facilidade. Você pensa assim, poxa, o irmão ficou ofendido, ele ficou chateado, mas logo ele conseguiu perdoar. E aí você pensa, é porque ele é muito espiritual. Não, é porque ele já foi sarado, ele já não é mais carente. Essa provavelmente seja a principal razão pela qual ele consegue perdoar com tanta facilidade, é porque ele não é carente. Agora o carente tem muita dificuldade de perdoar. Ele vai remoendo as dores da vida. Mas esse aqui é a premissa sobre a qual eu vou fundamentar toda a mensagem. Então a gente vai agora passo a passo, devagarzinho, entendendo isso. Então olha só que maravilhoso isso aqui. Eu fui pesquisar qual é o significado da palavra carência no dicionário. E aí o dicionário me deu o seguinte significado: falta de algo necessário, privação dentro das relações, necessidade afetiva, de afeto, ser amado, ser valorizado. E todos nós temos essa necessidade. Qual a diferença de alguém que é carente, mas é carente de uma forma ruim? É que ele espera que outra pessoa faça isso por ele ou por ela. Ele não espera que Deus faça isso. Deus não é suficiente para fazer isso. Ele está esperando sempre de uma figura de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. E isso torna essa pessoa então carente. Agora veja bem, por outro lado, maturidade no sentido bíblico é estar completo. Então imaturidade é sinônimo de carência. Todo imaturo é carente. Todo imaturo é carente. E ele está buscando preencher esse vazio, essa parte da sua vida que está faltando algo. Ele está buscando que alguém no seu círculo preencha. E aqui é que mora o problema. Porque não há ninguém nessa vida que seja capaz de fazer isso. Pode fazer isso de forma momentânea, mas no dia que ele errar, ou ela errar, acabou. A carência continua lá. E aí, acaba que as pessoas carentes, elas vão viver. E eu sei que eu fico pensando aqui. Eu estou pensando, eu vou falar sobre carência, né? Aí eu vou colocar todos esses pontos da carência. É uma conotação ruim,
No final, se eu fizesse um apelo e dissesse assim: os carentes vêm aqui, ninguém quer vir, porque ninguém quer se ver nesse lugar. É muito difícil admitir. Ninguém vai querer dizer: eu sou carente. Eu entendo isso. Por outro lado, eu penso que é inevitável a gente reconhecer as mazelas da nossa alma para a gente ser curado, para que Jesus possa, porque a confissão, ela é uma parte fundamental da transformação. Então, se eu não sou capaz de confessar a verdade do meu interior, também não sou transformado. Pois bem, então carência é imaturidade, falta. Está faltando alguma coisa. Eu sinto falta de pessoas, eu sinto falta de coisas. É possível que alguém sinta falta de coisas também. E para que ela possa se sentir plena, satisfeita, completa, isso faz dela uma pessoa imatura e carente. Por outro lado, o que é perdão? Perdão é o ato de liberar o débito moral ou afetivo de alguém que nos feriu. Veja bem, sabe por que carente é tão difícil de perdoar? Porque a mesma pessoa que o feriu é a mesma pessoa que ela quer atenção. E muitas vezes é a maneira que ele ou ela consegue manter a pessoa presa a si mesmo, de uma maneira estranha e louca. Às vezes, desculpa usar o termo, essa pessoa mantém o outro ali, perto de si, ruminando mágoa, ruminando ressentimentos. É uma maneira de manter aquela pessoa no seu convívio. Ela está na tua mente, ela está no teu dia a dia, ela está nas tuas conversas, ela está nos teus diálogos com outras pessoas. Você mantém ela ativa na tua vida, porque você é carente. De uma certa maneira, isso supre em algum nível a carência do coração. O perdão implica em não buscar vingança, mas desejar restauração e substituir a dívida por graça. Nós vamos ver tudo isso na frente. Uma outra definição do dicionário de perdão é remissão da pena ou de ofensa ou de dívida. E um outro, ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou obrigação por quem competir exigi-lo. Muitas vezes isso é o que a gente idealiza também. A gente acha que alguém tem alguma obrigação conosco, e perdoar é dizer assim: você está livre dessa obrigação comigo. Muitas dessas obrigações, elas são idealizações nossas, não são obrigações reais. Então, olha só, e o perdão, ele é tanto um comando, ele é tanto uma ordem de Deus, quanto ele é também uma experiência. É um fruto da experiência que eu tenho com Deus. Olha esses textos aqui que eu vou mostrar para você. Mateus capítulo 6, versos 14 e 15. Nós vamos ler aqui. Mateus 6, 14 e 15. Diz assim: pois se perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Olha só que interessante. Isso aqui, se a gente fosse meditar de maneira profunda sobre isso aqui já deveria ser motivo suficiente para a gente superar as nossas carências e começar a perdoar as pessoas. Mas a gente vai perdendo de vista a nossa relação com Deus a tal ponto que tudo que importa somos nós mesmos. Mas a gente está esquecendo que isso está colocando a nossa eternidade em jogo. Aí no verso 15 ele diz: mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. Olha como é que fica na minha cabeça as coisas. Se eu tiver errado, você pode criar seu próprio conceito. Eu fico imaginando um cristão no seu dia a dia, que alguém o ofendeu, e ele decide por algum motivo não resolver a questão e reter o perdão no seu coração. Mas esse mesmo cristão, ele continua orando todos os dias por bênção, ele continua buscando o Senhor para que as coisas fluam na vida dele, ele continua criando expectativas que, por ser um cristão professo, Deus vai fazer coisas por ele. Mas espera lá, me parece que essa ofensa que ele está guardando no coração, ela causou uma ruptura entre esse cristão e o Deus que ele professa. Significa dizer que na prática Deus não pode mais agir da maneira que ele espera que ele haja, e que ele até pode agir, desde que ele perdoe. Então significa dizer na prática, e aí a gente volta e lembra daquele texto, que se você vai entregar a sua oferta, você vem ao altar,
você lembra que você tem alguma coisa contra o seu irmão, você deixa a oferta aqui, você vai se resolver com o seu irmão, depois você entrega a sua oferta. Significa dizer que antes de resolver o problema, a sua oferta não tem efeito espiritual, ela não tem peso. Ela só vai ter peso espiritual para gerar a bênção que você espera se resolver a pendência. Se não resolver a pendência, foi só um dinheiro entregue aqui no altar, sem peso espiritual algum. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Percebe a seriedade da coisa? É muito sério, e muitas vezes nós não nos damos conta disso. Deixa eu ler um outro texto, Lucas capítulo 17, os versos 3 e 4, diz o seguinte: esses dois textos que eu estou lendo inicialmente mostram que é um mandamento de Deus. Deus está dizendo, olha, vocês precisam perdoar. No Lucas ele diz, tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Aqui tem uma coisa maravilhosa, é verdade. Tem uma coisa interessante, que para restaurar a relação precisa haver arrependimento da parte do outro, mas para perdoar não. Você precisa perdoar. Então, se pecar contra você 7 vezes no dia, mas eu não aguento mais, toda vez é a mesma coisa. 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Pedro disse assim, Senhor, eu não tenho fé para isso não, aumenta a minha fé. Porque havia um padrão judaico de que alguém só podia errar 7 vezes, a partir daí não podia mais. Acho que a nossa tolerância baixou um bocado, eu acho que está no 3 no máximo. Os mais tolerantes aceitam 3. Pois bem, esses dois textos mostram que Deus tem uma expectativa e nos dá uma ordem de que a gente perdoe. Mas tem outros 2 textos, Colossenses capítulo 3, versículo 13, que nos dá uma outra conotação bem interessante, que é o seguinte, ó, Colossenses 3: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Se eu tenho uma experiência de perdão, eu preciso levar essa experiência de perdão adiante para com as outras pessoas. Significa dizer então que Deus tanto está mandando dizer faça, como Ele está dizendo, se você experimentou, compartilhe. E Ele fala a mesma coisa em Efésios, no capítulo 4, no verso 32, tem a mesma conotação que diz, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. A experiência cristã é uma experiência de sermos perdoados das nossas ofensas. Nós vamos ver depois lá em Mateus 18, por exemplo, a parábola do credor incompassivo. Nós fomos perdoados das nossas ofensas. E a experiência cristã envolve em compartilhar aquilo que recebemos. Quando você se nega a fazer isso, você também está negando a experiência que teve com Cristo. Portanto, nós não podemos fugir dessa realidade de que nós precisamos perdoar. Agora, vamos lá fazer a relação entre carência e perdão. A carência, ela intensifica as feridas. Quem está buscando o tempo todo ser aceito, ser validado, ser reconhecido pelas pessoas, a probabilidade dessa pessoa estar em grupo e se ferir é enormemente maior do que de uma pessoa que ela não está buscando isso. O carente, ele se relaciona com as pessoas buscando que essas pessoas atribuam valor a ele ou a ela. Então, vamos colocar em termos práticos. A gente chega na igreja e a gente espera ser bem recebido. Espera que todo mundo dê o valor para a gente. Eu imagino que quem serve, em algum momento, sente necessidade de que se alguém perceba o seu serviço, que alguém reconheça esse serviço, que alguém elogie esse serviço. Eu não estou dizendo que isso, em algum momento, não possa surgir no coração do homem, que isso não é pecado. A questão é quando você depende disso para continuar. O problema é quando você é completamente dependente disso, ao ponto disso minar a sua alegria de servir a Deus, ao ponto de levar você a querer desistir das coisas. Significa dizer que você é carente. Então significa o seguinte, que quando você vem com essa carência, com essa falta de reconhecimento, com essa falta de elogio, com essa falta de valorização, quando você não recebe, o não receber é uma ofensa para você. Quando para um cristão curado, não receber elogios não é um problema.
Não ser reconhecido não é um problema. Sim, pasmem, senhores e senhoras. Para um cristão, filho de Deus, maduro, não ser reconhecido não é um problema. Loucura, né? A gente vai ver o apóstolo Paulo dizendo: fiz-me livre de todos para poder servir a todos. Falou assim: ó, eu não preciso nem da aprovação das pessoas, também tampouco as críticas dela me dominam. Quando eu então vivo esta realidade, eu estou livre. Eu estou emocionalmente livre. Eu posso me alegrar, eu posso estar contente em toda e qualquer situação, como disse o apóstolo Paulo no texto inicial que acabamos de ler. Mas quando me falta algo, todas as pessoas são potenciais ofensores. A gente fica esperando que elas pisem na bola. A gente fica esperando que elas atendam às nossas expectativas de nos frustrar. Mas só que aí é que está o segredo da coisa. Se tem uma coisa que nas relações vai acontecer de forma inevitável, é que alguém vai te ferir, assim como você vai ferir alguém. Eu tenho dito isso com muita frequência aqui. Se tem uma verdade que você deve carregar no coração, é: ora você é ofendido, mas ora você é ofensor. Por isso o perdão é o caminho dos maduros. Porque ora você precisa que alguém te perdoe, ora você precisa perdoar alguém. E a vida é assim. Nós então temos que entender que quanto mais carente alguém é, maior são as feridas. Então essa pessoa tende a se agarrar às mágoas. Ela vai ficar presa ali. Inclusive quando a gente vai lá para Mateus 18, eu vou lá nesse texto daqui a pouco, vamos já chegar lá, mas eu sempre vou adiantando umas coisinhas. Mateus 18, que é a parábola do credor incompassivo, ele é perdoado, ele se recusa a perdoar o seu conservo, ele volta com o seu senhor o repreende dizendo: peraí, eu te perdoei, você não perdoou, então agora você vai ficar preso. E esta prisão emocional a gente percebe na prática, na vida das pessoas carentes. Elas se agarram às pessoas que as ferem de uma maneira inexplicável. Então a falta de perdão, e aí vem um segredinho aqui interessante: quanto maior a sua disposição em não liberar perdão, maior a sua carência. Mais carente você fica, porque você fica numa guerra enorme. Porque quando você guarda ressentimento, isso reforça. Quando você guarda o ressentimento, a mágoa, isso reforça essa sensação de indignidade. Olha o que fizeram comigo. Quando você olha da seguinte ótica: bom, esse irmão me machucou, me feriu, mas eu sei quem sou. A gente vai falar de identidade. E assim, eu não vou ficar remoendo isso aqui, porque se tem um que me fere, tem 10 que me valorizam, tem 10 que são abençoadores. Sabe? A ideia, a carência, ela foca no agressor e generaliza a agressão. Fulano te machucou, e quanto maior a figura maior representatividade afetiva a pessoa que te machucou tem, maior a generalização. Por exemplo, uma coisa é o teu irmão de célula te ferir, outra coisa é o teu líder te ferir, outra coisa é o teu pastor te ferir. Quanto maior a representatividade. Uma coisa é a pessoa de fora te ferir, outra coisa é o teu esposo, a tua esposa te ferir. E aí, essas feridas, elas são naturais do relacionamento, do convívio. Mas a carência potencializa essas feridas. Isso acaba trazendo um grande problema para a vida dessas pessoas. Então, isso vai empobrecendo a nossa experiência de amor com Deus. Quanto mais eu me alimento das ofensas, mais o meu amor com Deus e também com o próximo. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: eu não amo as pessoas? Alguém conhece alguém assim? Não, eu não amo as pessoas. Pode ter certeza, tem algum processo de carência. Ela foi muito machucada, então para ela as pessoas representam ferida. Por isso que ela diz que não ama a pessoa. Pois bem, em resumo, a carência, ela torna a mágoa mais dolorosa. A mágoa não perdoada aprofunda essa carência. E para romper esse círculo maldito,
é preciso de cura. E essa cura ela só acontece em Cristo. Mas antes de eu falar da cura, que eu vou entrar já nesse tópico, deixa eu falar de alguns prejuízos espirituais causados pela carência e pela falta de perdão. Nós lemos em Mateus 6,14 que não perdoar bloqueia o nosso relacionamento com Deus. Nós já temos um prejuízo. Não só... Bota Mateus 18:21 na tela. Eu sei que esse texto não estava aí, mas eu acho que ele é importante para a gente refletir. Porque o que eu acho interessante sobre o perdão? Presta atenção aqui, ó. Quando você não perdoa, você também não é perdoado por Deus. E o perdão que você havia conquistado de Deus, conquistado não, você havia recebido, porque ninguém conquista, a gente recebe de graça, você perde. Foi o que aconteceu com o servo na parábola do credor incompassível. Ele recebeu um perdão e depois ele acabou perdendo o perdão que ele havia recebido. Por quê? Porque ele não perdoou. E por que ele não perdoou? No caso dele lá em específico, falando de alguém que quer obter vantagem sobre o outro. Mas o que acontece? Primeira coisa que a gente perde é... Bota o 22 logo. 23, deixa eu ver. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Pode continuar. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. E normalmente, ele está falando de a nossa dívida para com Deus sempre vai ser muito maior do que a dívida do nosso irmão para conosco. Sempre, sempre. Por isso não há motivo para não perdoar, não. Mas ele me ofendeu demais. Não, mas a sua ofensa, a minha ofensa para com Deus foi muito maior. Então todas as vezes que você pensar em não perdoar, porque você acha que foi muito ofendido, lembre que a sua dívida com Deus é muito maior. Ela é muito maior. Então aí ele está dizendo 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, assim como nós não temos, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher, os seus filhos, e aqui tem uma questão geracional, presta atenção. Quando você está retendo perdão, não é só você que sofre, sua casa sofre, seus filhos sofrem, todo mundo sofre. Preste bem atenção, isso não é uma questão pessoal apenas, isso é uma questão familiar. E tudo que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos. Conservo, a palavra conservo significa alguém que serve com você. Então, significa um irmão. Encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Olha, a dívida dele com o rei era 10.000 denários. A dívida do irmão com ele era 100 denários. Uma dívida infinitamente menor. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que me deve. Isso é gente carente. Você me deve atenção, você me deve amor, você me deve reconhecimento, você deve me valorizar, você deve. Isso é carência. Essa necessidade de estar cobrando os outros o tempo inteiro que te dê alguma coisa é carência. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, da mesma maneira que ele fez: tenha paciência comigo, eu pagarei você. Ele, porém, não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os servos que eram companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. O senhor está vendo. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Não deveria você ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Lembra Colossenses 3 e Efésios 4 que nós lemos no início? Ele está dizendo: perdoe porque Cristo perdoou. É exatamente isso aqui, ó. É a mesma realidade. Ele está dizendo, volta aí só um pouquinho. Não deveria você ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Pode passar. Irado, é importante destacar, Deus é amor.
é amor, mas ele se ira também. Isso aqui é uma parábola, que é uma analogia, uma historinha, que esse rei representa Deus. Significa dizer que não perdoar é uma coisa que Deus não gosta. Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Vocês não ficam temerosos, tementes diante dessa palavra? Eu fico demais. Isso gera um temor no meu coração muito grande. Quando um dos prejuízos da falta de perdão, que é oriundo da carência, é o distanciamento da graça. Porque a graça que havia sido liberada sobre este irmão, sobre este servo, ela foi retirada, porque ele não foi capaz de passá-la adiante. Então, se não percebemos a graça que a gente recebe, a gente também vai ter dificuldade de oferecer. E essa é a grande questão. Porque me parece que o senhor deste servo, ele fica irado, porque não apenas de não ter passado adiante, mas o fato de que assim, você não tem consciência do que recebeu? Você não percebe que você recebeu algo infinitamente maior do que aquilo que você está se recusando a dar? Essa é a lógica, e é isso que o Senhor está querendo dizer para nós hoje. Você não percebe o tamanho da graça que recebeu, e agora uma graça muito menor você não consegue dar. Isso significa dizer que você não percebe, não reconhece o que recebeu aqui, do seu Senhor. Então é uma ofensa direta a Deus, porque é o não reconhecer aquilo que recebeu de Deus. Então estagnação no crescimento espiritual é o resultado final. A pessoa fica presa. Mágoas repetitivas impedem que a gente cresça, impedem o discipulado, gente. Discipular pessoas magoadas, pessoas carentes e magoadas, é extremamente difícil. Porque, por mais que você tente mostrar a verdade da palavra, e assim, essa pessoa tem a verdade dela. Ela tem a verdade dela. E ela defende a verdade dela com todas as forças do seu coração. E nem mesmo a palavra de Deus, muitas vezes, ela tem sido suficiente ou poderosa, não que ela não tenha poder, mas Deus deu livre-arbítrio para o indivíduo, para romper com essa barreira de um coração carente e magoado. Olha, para você ver o poder maléfico que isso tem, capaz de resistir à palavra de Deus. Capaz de resistir à palavra de Deus. Então, Colossenses capítulo 3, versos 12 e 14. Coloca Colossenses 3. Eu tenho alguns textos que eu não dei aí, mas 12, bota o 12. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão. Segura essa palavra aí de Colossenses 3,12, compaixão. Porque essa palavra ela vai ser muito importante para a nossa reflexão um pouquinho à frente, já. Compaixão é o princípio pelo qual nós conseguimos perdoar. Você já vai ver isso. Bondade, humildade, mansidão e paciência. Todo esse pacote. Verso 13. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Então, quais são os problemas espiritualmente falando? Nós perdemos o perdão que recebemos, nos distanciamos da graça e paramos de crescer espiritualmente. E eu nem vou entrar aqui nos prejuízos relacionais que isso traz. Quebra de confiança, reatividade, a pessoa só age de maneira reativa em todas as relações, isolamento social, as pessoas não querem mais falar com ninguém, se isolam, chegam nos ambientes o tempo todo ali retraído, com medo, uma pessoa que está o tempo todo achando que todo mundo vai feri-lo, ou ela mesma vai ter comportamentos de ferir. Esses são alguns comportamentos, alguns prejuízos de uma pessoa que é carente e não perdoa. Agora, como vencer? Aqui tem um segredo maravilhoso. Maravilhoso. Vocês estão prontos? Olha, é difícil para mandar. Difícil. Porque, veja bem, veja a lógica que eu estou propondo aqui. Ouça aqui.
O Espírito Santo está nos conduzindo a chegar num lugar onde a gente seja capaz de perdoar as pessoas. Mas para que eu possa vivenciar essa realidade, eu preciso curar o meu coração da carência. Agora, então a gente vai primeiro começar com a cura da carência. O que a gente precisa entender sobre cura para carência? A gente precisa entender o que é suprir carência e o que é curar a carência. São coisas distintas. Vou dar um exemplo para você, para ficar mais claro. Vamos supor que uma pessoa carente, ela tem necessidade de se relacionar com as pessoas, de validação, que as pessoas a amem. Então, o que ela faz na prática? Ela vai atrás dessas pessoas. Quando ela não encontra, ela se fecha, se machuca, se fere. Quando ela encontra, mesmo que ela viva isso parcialmente, porque normalmente funciona assim, ó. Eu chego num grupo, eu me sinto muitas vezes inicialmente acolhido, amado, aceito. Só que, por ser um grupo de gente, essas pessoas vão falhar. Quando elas falham, essa relação ela é cortada. Ponto, acabou. Não serve mais. Vou atrás de outro grupo. Significa dizer que no subconsciente dessa pessoa, ela está atrás de um grupo perfeito. Não vai achar. Perdão não é um meio de restaurar e manter as relações. Ela não consegue ver dessa maneira. Agora, então, na cabeça dessa pessoa eu preciso encontrar o grupo perfeito que me aceite, que me ame, que me valide, que me reconheça, que veja as minhas virtudes. Mas é aqui que está o problema. Porque a cura da carência não é achar alguém que te ame, é aprender a viver sozinho. A cura da carência é assim. É quando você tiver um dia satisfeito de estar só você e Deus. É assim que se cura a carência. Tem um filósofo que ele usou uma frase que eu gosto muito, eu me esqueci, não sei se foi Epiteto. Ele diz assim, a frase diz assim, eu não sei se foi Epiteto. Ele diz, quando você está sozinho, você se sente sozinho, você está em má companhia. Significa dizer que você não é capaz de reconhecer a presença de Deus naquele lugar com você, e você não gosta nem de você mesmo. Nem de você mesmo. Então, olha só, por que é importante entender isso? Porque muitos dos mecanismos que a gente acha que vão nos curar, na verdade, estão reforçando a nossa doença. Quando você achando, por exemplo, você é carente e achando que vai encontrar o príncipe encantado, irmã, ou você, varão, você acha que vai encontrar uma mulher que vai te suprir em tudo, você está aprofundando sua doença. Porque na verdade, a verdadeira comunhão bíblica, o verdadeiro relacionamento bíblico é o encontro dos inteiros, não dos incompletos. Não é um incompleto encontrando outro incompleto para que eles se completem. Isso não é cura, isso é reforçamento de doença. A cura é quando eu, sozinho, com Deus, aprendo a estar sozinho. Aprendo a amar a solitude. É assim. Aí o que você vai fazer? Quando você está lá na sua casa, sozinho, diz assim, tem muita gente que diz assim, eu amo a solidão, mas o tempo todo está se queixando. Não é verdade. Não ama a solidão. Tem carência. Porque quem ama a solitude e estar pleno em Deus, quando ele vai para o encontro com os demais irmãos completos, ele não está lá para cobrar nada, ele está lá para entregar. Olha a lógica bíblica, olha isso aqui, irmãos. Meu Deus, se a gente entender isso aqui, Jesus. Por que a Bíblia diz que é melhor dar do que receber? Já parou para pensar? A lógica bíblica é, eu dou para depois eu receber. Agora, como é que um carente faz isso? Bota Atos 20, 35 na tela, por favor. Como é que a lógica do carente é, eu primeiro recebo, depois eu dou. Mas a lógica bíblica é oposta a essa. É primeiro você dá, depois você recebe. E eu vou falar de uma experiência pessoal nesse ponto, que eu vou já contar para vocês. Mas é o que diz Atos 20, 35. Em tudo que fiz, mostrei a vocês que é preciso trabalhar arduamente para ajudar os que estão em necessidade, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Só que a lógica do carente é oposta a isso aqui. O carente, ele quer receber. Às vezes ele dá quando ele se sente acolhido, quando ele se sente amado, quando ele se sente aceito, aí ele dá. Mas enquanto ele não se sentir assim, ele não vai dar. E aí, por que é duro aqui? Porque imagina que você está lá,
carente, precisando de atenção, não tem quem te dê atenção. Você nunca vai, na sua cabeça eu vou ser curado no dia que eu tiver alguém para me dar atenção. Não, você vai ser curado no dia que você aprender a ficar sozinho. Essa é a dura verdade. Mateus capítulo 5 diz que Jesus se retirava várias e várias vezes para ficar sozinho. Várias e várias vezes. Aí eu vou contar a minha história. Há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu tive uma crise de carência muito grande. Os meus discípulos, já contei isso aqui várias vezes, vou contar de novo. Eu vou contar o que Deus falou comigo, porque eu voltei a ter essa crise há mais ou menos 1 ano atrás, só que em menor intensidade e restrita a minha família. Há mais ou menos uns 3 anos atrás eu me revoltei assim internamente. Eu já tive várias crises pregando para vocês aqui. Já tive depressão pregando para vocês. Já tive crise de carência pregando para vocês. Já tive vontade de desistir pregando para vocês. Já tive de tudo. Eu subi aqui nesse púlpito e fiz o que tinha que ser feito, porque o Senhor me chamou. Eu sabia que a minha fé não era baseada no que eu sinto, mas no que eu sei a respeito de Jesus. Muitas vezes com as minhas emoções dilaceradas, muitas vezes não querendo subir aqui, mas eu subi e preguei. Falei: Senhor, vou cumprir o meu chamado em obediência. Querer hoje eu não quero, mas eu vou fazer. Pois bem, uma dessas vezes foi uns 3 anos atrás, que eu passei algum tempo magoado com a igreja. Talvez fiquei magoado com vocês, e vocês nem souberam. Quem soube foram os meus discípulos. Eu pensei assim, a gente passou um momento difícil familiar, assim, sentimento de rejeição muito forte, muito forte. Eu lembro de estar num aniversário lá na casa da Aurinete, e sentou eu, minha esposa e as minhas filhas. Eu senti que ninguém veio falar com a gente. Cara, aquele dia doeu em mim, doeu nas minhas filhas, doeu na minha esposa. Eu fiquei assim: cara, as pessoas não amam a gente, elas amam o que a gente tem para dar. Eu fiquei com isso na minha mente. Aí eu lembro que foram lá em casa, dia do meu aniversário, meus discípulos, Diego foi também. O Diego gosta de ficar instigando, né? Aí ele ficou instigando lá até eu falar. Falei: tô magoado porque vocês não se importam. Tô magoado porque vocês parecem que não percebem o esforço que eu faço. Tô magoado por isso, por aquilo. E coloquei. E na minha cabeça não era só eles, era a igreja. Vocês nunca souberam disso, estão sabendo agora. Pois bem, naquele momento, abri meu coração. Eles disseram para mim: olha só, que é suprir carência. Eles falaram: não, você é importante, pastor, nós amamos o Senhor. Beleza, a minha carência momentânea foi suprida, não curada. Algum tempo depois eu voltei a sentir isso, porque eu tive crises de ansiedade numa noite em casa. E eu percebi que nem minha esposa percebeu, nem minhas filhas perceberam. E eu fiquei magoado com elas, muito magoado. E teve uma noite que eu fiquei assim, em crise mesmo, crise. E aí eu falei: eu não consigo dormir, minha mente estava a mil, insônia. E aí um dia eu fui orar, e Deus disse assim para mim: enquanto você não aprender a receber de mim, você vai continuar carente. E eu falei: Deus, mas parece tão injusto. A gente se doa para as pessoas e a gente nunca tem nada delas. E o Senhor falou para mim: e quem disse que você precisa receber delas? É por isso que você precisa de relacionamento comigo. Carente que não tem relacionamento com Deus vai viver carente, porque na verdade a gente recebe no secreto para passar no público. Eu não preciso que ninguém me valide mais para que eu me sinta pleno, porque o que eu preciso receber, eu recebo no meu secreto com Deus. Acabou, meu irmão. Agora me diz aí, irmão, olhe para mim aqui, olhe para mim, todos vocês aqui, todos. Se você não ora, você não tem vida com Deus, como é que a sua carência vai ser curada? Me diz aí. Não vai. Ela vai ser aprofundada. Se você não definir quem supre você é Deus, você vai viver carente. Você vai viver cobrando os outros. Você vai viver insatisfeito com tudo e com todos. Ou Deus é tudo para você, ou Ele não vai ser nada e ninguém vai ser nada. E não importa quanto alguém se esforce.
quantos estão entendendo? É por isso que a lógica de Deus, porque quando lá em Atos 20:35 nós lemos que mais bem-aventurado é dar do que receber, é porque significa, primeiro assim, a gente precisa entender que na lógica bíblica, ninguém pode dar o que não recebeu. Então significa dizer que Jesus está dizendo, e nós já vimos isso em Colossenses 3, nós vimos isso em Efésios 4, que nós temos recebido do Senhor. A questão é que não tem bastado receber do Senhor. Alguns simplesmente deixaram de ter comunhão com o Senhor e passaram a não ter a sensação de que estão supridos. Eu vou fazer uma reflexão. Você que está aqui hoje, que se sente carente, que está nessa, né? Eu sei que a maioria de nós não vai admitir isso, pelo menos não publicamente, mas pelo menos agora reflexivamente eu sei que você consegue fazer. Você está carente, as pessoas te devem algo, mas eu vou fazer uma pergunta. Tu lembra o teu melhor momento com Deus? Você lembra? Você lembra quando você converteu, que você tinha uma paixão avassaladora por Cristo, que você dizia que você morreria por Ele? Te pergunto, nessa época você sentia falta do que as pessoas faziam ou não faziam por você? Sentia? Não sentia, tenho certeza que não sentia. Qual foi o problema então? Por que aquilo passou? Porque você se afastou de Jesus. Você sente hoje porque você parou de receber da fonte, e agora você quer receber do meio. Aí, amigo, você vai ficar o tempo todo se sentindo, cobrando os outros te ferindo, você fica magoado ou magoado, você não consegue perdoar, e esse ciclo só se repete. E só se repete, até que chega o dia que você diz: não aguento mais, vou sair dessa igreja, vou abandonar meu ministério, não quero mais papo com ninguém. Aí é o ápice da coisa. Tem jeito. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, olha só essa chave. Coloca novamente Filipenses capítulo 4 na tela, por gentileza. Verso 11 em diante. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sabe para mim qual é a chave aqui? É aprendi. É aprendi. Se Paulo, um homem da envergadura dele, aprendeu, eu posso aprender, você pode aprender. E quando eu falo de envergadura, eu estou falando de um homem que poderia muito bem achar que sabia de tudo, porque ele tinha uma relação com Deus extraordinária. Se ainda assim ele precisou aprender, o que dirá nós? Nós precisamos aprender a estar contente. Contentamento, satisfeitos em Deus. Como é que Paulo aprendeu a estar contente? Eu volto e cito o que ele disse aos Coríntios. Ele diz: fiz-me livre de todos para poder servir a todos. Ele disse também que não importava para ele ser julgado por um tribunal humano ou não, mas nem a consciência dele também o acusava, mas o que importava era o que Deus dizia a respeito dele. É assim que se constrói consciência de identidade, para a gente vencer a carência. Eu sei que dá medo a proposta de você aprender a ficar sozinho, porque na sua cabeça provavelmente você pensa assim: eu vou viver a vida toda só. Não. Quando você for curado em Deus, você vai ter tanta liberdade para dar às pessoas aquilo que você um dia buscou, que as pessoas vão te devolver isso. Simples assim. Só que o Senhor precisa amadurecer os seus filhos para que eles deem e não cobrem, e não fiquem ali. Tem um texto em Provérbios que fala da sanguessuga. A sanguessuga tem 2 filhas e ela diz: dá, dá. Ali é uma analogia, uma metáfora de situações de pessoas que só querem receber. E isso é uma metáfora da carência, de como nós somos carentes. Então nós precisamos aprender a estar contentes com Deus e conosco. Como é que a gente vai fazer isso? Aprenda
a estar feliz sozinho. Só que não, porque alguém pode ouvir isso e interpretar da seguinte maneira: tô nem aí para ninguém mesmo não, eu vou me virar sozinho. Não é disso que eu estou falando, querido ou querida. Eu estou falando de que você é tão satisfeito em Deus, sozinho, que Ele vai te ensinar a amar as pessoas, inclusive com os defeitos delas. Porque é o que o Senhor faz. Você olha as pessoas com outra ótica. Deus te dá uma nova mentalidade. Como estou entendendo o que eu estou dizendo? Sabe por quê? Porque que Deus tem que nos ensinar. E aqui vem outro segredo maravilhoso. O Senhor quer fazer morrer em nós. Morrer. Quer que a gente morra para o próximo. O que isso significa? O que significa morrer para o próximo? Significa que o que deve morrer em nós é o interesse que a gente cultiva dentro de nós por aquilo que o próximo tem para me dar. É isso que precisa morrer dentro de nós. Porque o que a gente está cultivando não é amor de verdade pelas pessoas, é interesse por aquilo que elas têm para nos dar. E o que precisa ser transformado em nós é esse que precisa morrer, esse interesse velado do nosso coração por aquilo que o outro tem para nós. O amor tem que ser abnegado, ele tem que ser sem interesses humanos, simplesmente o desejo de manifestar a Cristo. Então, eu queria dar algumas práticas espirituais para que isso aconteça. Primeiro, confesse sua carência. Não tem nada, eu sei que não tem nada mais constrangedor, acho que eu vou colocar nesses termos, para alguém chegar e dizer assim: ei, eu sou carente. É muito difícil. É muito difícil. Mas se essa é a verdade, esse é um único meio. Ei, eu sou carente. Eu dependo dos outros. Eu preciso da validação deles. Eu só me sinto feliz se as pessoas estiverem me validando, se elas estiverem me dando aquilo que eu espero. Se elas não me derem, eu não fico feliz. Confesse. Porque somente a confissão, ela te conduz ao verdadeiro arrependimento. Aí, 2, aprenda a ter vida a sós com Deus. Irmãos, vida devocional, aprenda a ter vida no secreto. Você acha que vida devocional é simplesmente para que você tenha uma vida religiosa, para dizer que você é crente? Não, é para suprir você, é para alimentar você, é para curar você, é para preencher você daquilo que homens não conseguem preencher. Lá no seu secreto, só você e Deus, você vai receber tudo o que você precisa. Acredite, tenha fé nisso. Tenha fé, você precisa crer. Você precisa crer que Jesus, Ele vai te dar tudo o que você precisa na relação que você tiver com Ele. Que lá você vai ser realmente curado, preenchido, completo, maduro nele, na presença dele. Mas você acorda e vai direto trabalhar, você não tem um minuto com Deus, você não tem um tempo de reflexão na palavra, você não deixa Ele ministrar a sua vida, você não busca, você não ora, você não adora na sua casa, você não tem um tempo de relação com Jesus. Como você quer ser curado se não existe esse momento? Pegue as pessoas que mais têm relacionamento com Deus, você vai ver as pessoas mais curadas nessa área. Porque elas são melhores? Não, é porque elas tomaram uma decisão que está disponível para todos nós: estar com Deus. Então, nós precisamos tomar essa decisão hoje. Eu quero convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus.